texto que nós lemos em João, em Mateus 5, ele fala de 3 direitos que nós, não vou dizer assim que nós devemos abrir mão, mas que nós podemos abrir mão. 3 direitos nossos que nós podemos abrir mão para ilustrar esse princípio da não resistência. Esses princípios são dignidade, liberdade e propriedade. Nós temos o direito da dignidade. A nossa dignidade tem que ser respeitada. Nós temos o direito da liberdade. Nós temos o direito de sermos livres. E nós temos o direito da propriedade também. Principalmente no país em que nós vivemos. A Constituição do nosso país diz que nós temos direito àquela propriedade que nós adquirimos com o nosso trabalho, nós temos o direito sobre ela. Então são três direitos que nós temos, que são legais, mas que, se for necessário, nós podemos abrir mão desse direito. O primeiro, dignidade. O versículo 39, o texto que nós lemos, diz assim: qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Um tapa no rosto é uma das agressões mais humilhantes que um homem pode receber. É um ataque à sua honra. Levar um tapa no rosto é muito humilhante. Quer dizer, nós temos o direito de que ninguém nos agrida, que ninguém nos espanque. O Senhor Jesus, ele foi esbofeteado várias vezes, lendo os Evangelhos, mas eu quero destacar uma delas. Uma delas foi quando um dos guardas do sumo sacerdote, quando ele estava sendo julgado, deu uma bofetada no Senhor Jesus Cristo. E esse guarda, ele disse o seguinte: é assim que falas ao sumo sacerdote? Deu uma bofetada no Senhor Jesus e disse como assim: respeite o sumo sacerdote. E deu uma bofetada no Senhor Jesus. Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho mal. Eu falei algo que devia? Fala. Mas se eu falei bem, por que ele fez? Ele não reagiu. É a não resistência. Ele. Por isso, ele podia também dizer aqui no Sermão do Monte: qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Isso não precisa ser entendido literalmente, do jeito que está escrito, mas pode também ser entendido literalmente. Mas dá uma abertura muito grande de interpretação nessas palavras que o Senhor Jesus disse. O segundo direito do qual nós podemos abrir mão, se for necessário, é a liberdade. Versículo 41 diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Nós temos liberdade. Ninguém pode nos obrigar, ou ninguém deve nos obrigar a fazer nada. Mas o Senhor Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Como todos os outros direitos que nós temos, a liberdade, ela não é para ser valorizada e protegida acima da justiça, em detrimento da justiça. A justiça tem que vir em primeiro lugar. Um soldado romano, ele podia forçar uma pessoa, um civil, O soldado, ele podia forçar um civil a levar a sua mochila, a sua bagagem, por cerca de 1 milha. Ele podia fazer isso. Mas os judeus, eles detestavam os soldados romanos. E
E eles sempre reagiam a isso. Eles preferiam apanhar, eles preferiam lutar, do que carregar a mochila de um soldado romano por cerca de 1 milha. E o que o Senhor Jesus disse para esses judeus? Mesmo assim, o Senhor Jesus disse que quando forçados a andar 1 milha, deveriam voluntariamente andar 2 milhas. 2 milhas. Abrir mão da sua liberdade. E finalmente, um direito que podemos também abrir mão é o direito da propriedade. Versículo 40. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E no versículo 42 ele diz: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Jesus aqui não está falando de um assalto, ele está falando de uma demanda. Uma demanda diferente de um assalto. Uma demanda. Se alguém quer demandar contigo, e nessa demanda ele quer dizer que tem direito à tua túnica, o Senhor Jesus diz: dá para ele também a tua capa. Antes, no mesmo capítulo 5 aqui de Mateus, no versículo 25, Jesus já havia dito: entra em acordo sem demora com o teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Não é com o teu amigo, é com o teu adversário. Tem alguém querendo te prejudicar, entrar em demanda com você, procure entrar em acordo com ele. Nem que for para levar algum prejuízo, nem que for para levar algum desaforo, antes que ele te entregue ao juiz. Aí é tarde demais, aí não adianta mais. A possessividade, direito da propriedade, é uma característica do ego também. Nós não gostamos de desistir daquilo que é nosso, ainda que seja temporariamente. Aquilo nos pertence e nós queremos abrir mão daquilo que nos pertence, da nossa propriedade. Esse direito que nós temos, também deve ser colocado sobre o altar da obediência a Cristo. É difícil, mas eu quero ser obediente ao ensinamento de Cristo, isso se for necessário. E também, finalmente, quando alguém pede emprestado, quando vai chegando alguém perto da gente, você desconfia, ele vem pedir emprestado alguma coisa, às vezes a gente sai de fininho. Eu lembro de um irmão, ele disse, talvez na inocência, as pessoas iam muito na casa dele pedir ferramenta emprestada. Então ele tinha ferramenta boa e ele pegou uma ferramenta que não tinha muito uso, e quando alguém vinha pedir emprestado, ele dava para ela. Humanamente, é isso que nós fazemos, mas segundo o ensinamento de Cristo, não é assim que deve ser. Então, se alguém tem uma necessidade genuína, nós não devemos voltar as costas. Jesus o que ele está falando aqui nesse texto é da disposição para a generosidade, do desejo de ajudar a quem necessita. Não é só ajudar, mas a vontade, o desejo de ajudar a quem está precisando. Talvez se tiver uma pessoa que tem necessidade, até em vez de virarmos as costas, até torcer para que aquela pessoa venha nos pedir ajuda, para não nos intrometermos na vida dele, ele vir pedir ajuda e nós ajudá-lo com toda a
nossa disposição, sem nenhuma relutância. Para terminar, eu quero ler um trecho, e já li um trecho sobre Paulo, mas eu quero ler outro trecho de Paulo, para mais pessoalmente, pessoa dele mesmo. Ele abriu mão dos seus direitos, e muitos direitos, por causa do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. 1 Coríntios 9 e 19. Vamos ler aqui pensando no que Paulo abriu mão, né, por causa do Evangelho. Se foi por causa do Evangelho, foi por causa de Cristo. Porque sendo livre de todos, liberdade. Ele tinha liberdade. Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Tudo faço por Cristo. Possa ser assim conosco também. Amém. Amém.